Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, a nossa jornada de 2024, né? Estamos na nossa primeira revisão, na lição 57, e hoje vamos revisar as seguintes ideias. Lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito, se eu assim escolher? As minhas correntes estão soltas. Posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. A porta da prisão está aberta. Posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém nesse mundo. Só o meu desejo de ficar me mantém prisioneiro. Quero desistir dos meus desejos insanos e, enfim, caminhar para a luz do sol. Lição 32. Eu inventei o mundo que vejo. Eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo que eu preciso fazer é reconhecer isso e eu sou livre. Eu tenho iludido a mim mesmo, tá? Eu não uso esse verbo porque eu não acho que seja o sentido que Jesus quis dar. Então, eu tenho iludido a mim mesmo, acreditando que é possível aprisionar o Filho de Deus. Eu estava amargamente equivocado nessa crença e eu não a quero mais. O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Ele é tal como Deus o criou e não o que eu quero fazer dele. Ele está onde Deus quer que esteja e não onde eu pensava mantê-lo prisioneiro. Lição 33. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Já que o propósito do mundo não é aquele que eu lhe atribuí, deve haver um outro modo de olhar para ele, para o mundo, né? Vejo tudo de cabeça para baixo e os meus pensamentos são o oposto da verdade. Vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus. Assim, o mundo tem que ser realmente um lugar onde ele pode ser libertado. Eu quero olhar para o mundo tal como ele é e vê-lo como um lugar onde o Filho de Deus acha a sua liberdade. Eu poderia, lição 34, eu poderia ver paz em vez disso. Quando eu vejo o mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Essas regras que inventei para que obedecesse são as leis do caos, tá? Que são aquelas que governam o mundo do ego. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele. E perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham este lugar comigo. E, finalmente, a lição 35. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Ao compartilhar a paz do mundo com os meus irmãos, começo a compreender que essa paz vem do fundo de mim mesmo. Isto é, essa paz ela pode ser encontrada no fundo da minha mente, né? O mundo para o qual eu olho se tem revestido da luz do meu perdão e faz com que o perdão brilhe de volta para mim, né? Esse perdão que eu tô dando, ele brilha de volta para mim. Nesta luz, começo a ver o que as minhas ilusões sobre mim mesmo têm mantido escondido. Começo a compreender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo eu mesmo e a sua unicidade comigo. Muito bem. Então, lendo as lições.
Eu não sou vítima do mundo que eu vejo, né? Então, essa lição por si só, Nossa Senhora, a gente pode fazer um curso inteiro de 10 aulas só para falar dessa lição. Eu inventei o mundo que vejo. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Eu poderia ver paz em vez disso. E a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Tá bom? Passamos agora para a leitura do livro do Alan Watson e do Robert Perry, que contém o comentário aí sobre a lição de hoje, né? E aí ele vai fazer uma série de comentários a respeito citando os trechos da lição que eu vou ler para vocês aqui em português, em nome de Deus, né, gente? Que traduzir isso aqui direto do inglês é uma tristeza, né? Então, as minhas correntes estão soltas. Posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. Posso sair simplesmente caminhando para fora, tá? Aí na 2 ele cita: eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo o que eu preciso fazer é reconhecer isso, e eu sou livre. Na 3 ele cita: vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus. Assim, o mundo tem que ser realmente o lugar onde ele pode ser libertado. O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Eu quero olhar para o mundo tal como é e vê-lo como um lugar onde o Filho de Deus acha a sua liberdade. Quando eu vejo um mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus, ao invés das regras que eu inventei para que obedecesse. E por fim, ele cita: essa é a última. É a última que ele cita, tá? Então ele diz assim: a revisão de hoje, ela ecoa a palavra liberdade, né? E aí cita todos esses versículos que eu acabei de ler para vocês, né? Então, a lição de hoje é sobre liberdade. Bom, se a lição de hoje é sobre liberdade, então, primeiramente, eu preciso entender do fundo do meu coração que eu vivo numa prisão. Vocês compreendem isso? Eu preciso compreender duas coisas. Primeira, eu vivo numa prisão. Essa Matrix, ela é uma prisão holográfica, da qual eu só posso me libertar no momento em que eu me desfaço da programação do sistema de pensamento do ego, de falta, limitação, separação, apoiado na tríade ímpia, pecado, culpa e medo, tá? E aí ele diz assim: bom, se eu reconheço que é uma prisão, então, a partir desse reconhecimento, eu posso trabalhar para me libertar, para sair desse lugar, né? Se hoje vocês, por engano, fossem colocados numa prisão, ou mesmo por algum motivo legítimo, vocês iriam seguramente fazer o trabalho necessário para que pudessem ser colocados em liberdade, né? Aí ele diz: a beleza de reconhecer que eu inventei o mundo que eu vejo é que isso afirma afirma a minha liberdade de vê-lo de forma diferente. Eu reconheço que eu inventei essa prisão e então eu sou livre. Eu já sou livre. Todos nós já somos livres, agora, em nossas próprias mentes. A prisão é uma ilusão. Eu posso escolher os meus pensamentos. E essa é a liberdade última,
né? Então eu posso estar lá na prisão no Oriente Médio, como eu brinco com vocês, mas eu ainda tenho a liberdade de escolher os meus pensamentos lá na prisão no Oriente Médio, tá? Eu posso escolher olhar para o mundo como um lugar no qual eu posso ser libertado e onde você pode ser libertado. Eu posso escolher ver o mundo como uma prisão ou como uma sala de aula. Como eu vejo o mundo, isso é a minha escolha, a minha escolha. E eu sou livre para fazer essa escolha. Eu posso ver a paz a qualquer momento que eu escolher. Eu sou livre, eu estou livre para fazer isso. Eu sou livre para fazer isso. Esses momentos que eu dedico à quietude a cada dia, praticando essas lições, estão me mostrando exatamente isso. Eu posso criar a paz na minha mente a qualquer momento em que eu escolher fazer isso. Escolher a paz mental é a liberdade última e não depende de nada fora de mim de forma alguma. Eu começo a compreender, à medida em que eu compartilho essa paz com os meus irmãos, que a paz não está vindo de algo do lado de fora, mas ela está vindo do profundo, de um lugar profundo dentro de mim mesmo. À medida em que a minha mente muda, a forma como eu vejo o mundo muda com essa mudança da mente. E ela dá testemunho dessa paz interna, né? Trazendo essa paz de volta para mim. E então eu começo a compreender a santidade de todas as coisas viventes, incluindo a mim mesmo, assim como a sua unidade comigo. Há anos atrás, quando eu tinha apenas começado a estudar o curso, eu me sentei um dia e tentei responder uma pergunta. O que eu aprendi sobre a vida? De que eu estou razoavelmente seguro? E a resposta que chegou para mim foi muito simples. A felicidade é uma escolha que eu faço. E eu comecei a tomar consciência da liberdade da minha mente para escolher. Da liberdade de escolha, né, da minha mente. Eu comecei a tomar consciência de que a minha mente era verdadeiramente autônoma nessa escolha. Não era necessário nada do lado de fora para fazer a felicidade possível. Ela era puramente uma escolha. E nada do lado de fora poderia impedir essa escolha. Eu ainda estou aprendendo essa lição, construindo essa lição, solidificando essa lição dentro da minha experiência. E é exatamente isso que essa revisão está nos dizendo. Nós somos livres para escolher. Nós somos realmente livres, aqui e agora. As nossas mentes são todo-poderosas nessa escolha. Não falta nada para que essa escolha possa ser feita. E não há nada que possa nos impedir de fazer essa escolha. E o que é mais importante é que Deus quer que nós façamos essa escolha. Porque a vontade de Deus para nós é a perfeita felicidade. Hoje, que eu me lembre que eu quero ser feliz e que eu posso escolher a cada momento ser feliz. Eu quero estar em paz e eu posso escolher a cada momento estar em paz. Felicidade é paz. Como eu poderia estar feliz se eu estou em conflito? Hoje eu farei essa escolha. Que escolha é essa que eu vou fazer? É a escolha de estar em paz, né? É isso que ele quer que a gente entenda. Que essa escolha é nossa, sempre foi nossa e sempre será nossa. E é exatamente isso que o ego não quer que nós percebamos e entendamos, ok? Por quê, meus queridos? Porque no momento
em que nós entendemos isso, então o ego ele perde completamente o controle que ele tem sobre nós, né? E obviamente que vocês já estão experimentando isso na vida de vocês, né? Essa paz, ela eu não vou dizer para vocês que os conflitos eles vão acabar na vida de vocês. Eles não vão acabar. Os desafios chegam todos os dias, os problemas chegam todos os dias. Nós temos que ter paciência, sabedoria, humildade para resolvê-los. As coisas acontecem de um jeito que a gente não gostaria que acontecessem, né? Ou não acontecem do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é que à medida em que vocês prosseguirem nesse caminho belíssimo de autoconhecimento, de autoconsciência, eu posso prometer duas coisas para vocês que vão acontecer. A primeira delas é que os conflitos vão diminuir enormemente. Então, a quantidade de problemas e de contratempos que você vai atrair para a sua vida, ela vai diminuir absurdamente. E a segunda coisa, que é a mais bizarra, que chega a ser um contrassenso para nós num primeiro momento, é que nós estaremos em paz no meio do conflito. Nós ficaremos em paz no meio da guerra. Tá? E não é a paz da negação, não, eu tô fingindo que nada tá acontecendo e eu nem tomo uma providência para resolver. Não, não é isso. Isso é negação. É a paz de saber que aquela situação, ela tá acontecendo. Como dizia a minha professora, ela não é nada do que eu gostaria que fosse, mas eu estou em paz. E aí é a grande parada. Eu estou vendo o mundo como uma grande sala de aula para me ensinar sobre o conteúdo da minha mente e para me ensinar onde eu preciso pedir ao Divino Espírito Santo que corrija a minha mente, que me corrija. Porque eu sou aquele que necessita de correção, né? Essa palavra, inclusive, eu gosto muito dessa palavra, é uma palavra que os cabalistas usam demais, eu adoro, né? Qual é a minha correção, né? A gente pega o mapa astral de uma pessoa e a gente vê, tá lá escrito no mapa astral, qual é a correção daquela pessoa. Quais são a gente vê duas principais correções no mapa astral daquela pessoa, né? E eu digo para vocês que quando nós temos essa informação, nossa, a vida fica muito mais fácil, né? Eu digo para os meus clientes que se eu tivesse 10 minutos para interpretar o mapa astral de uma pessoa, eu olharia para esse ponto que é o ponto da correção. É o ticum da alma daquela pessoa, né? Usando o termo aí da astrologia cabalística. Então, gente, eu vejo onde eu preciso de correção. Eu vejo onde eu estou sendo obstinada, egoísta, mentirosa, covarde. Onde eu tenho a ilusão de posse, onde eu tenho a crença de que o outro tem que ser do jeito que eu acho que é certo, né? Eu saio das minhas exigências. Eu paro de achar que o outro tem que ser diferente do que ele é. E eu começo a construir relações verdadeiras com as pessoas a partir do que é possível dentro do meu jeito de ser e do jeito dessa pessoa ser, né? Eu não sou mais uma vítima do mundo que eu vejo. Eu não sou mais uma vítima do meu pai, não sou mais uma vítima da minha mãe. Eu não sou mais uma vítima do meu marido. Ah, não, mas você não sabe já que o meu marido... Claro que eu sou vítima do meu marido, como eu já ouvi isso, tá? Já ouvi, a pessoa falou pra mim na minha cara. Claro que eu sou vítima do meu marido,
ele tá me maltratando, ele bebe todo dia, ele chega em casa bêbado e ele me bate. E aí a pergunta é, e por que você não vai embora? Gente, nunca subestimem o prazer que nós sentimos em nos vitimizar, em sermos os algozes do outro. E talvez o maior dos prazeres, o maior dos três, em sermos os salvadores do outro. Um grande sinal de que você está amadurecendo emocional, psicológica e espiritualmente é que a você não interessa mais resolver a vida do outro, a menos que isso seja a sua profissão, tá? Você pode ser um médico, um psicólogo, um psicoterapeuta, né? Você pode ser um assistente social, você pode ser um pedagogo, um educador, enfim. Você está ajudando aí a resolver a vida do outro. Você está salvando vidas, né? Um paramédico, né? Aquele cara que está lá na ambulância que pega a gente lá no desespero, ele praticamente ressuscita você, né? Então, salvo esse caso, você mede o seu amadurecimento pela sua falta de atração por esses papéis. Ai, não me sinto mais atraído, não quero mais salvar ninguém, não quero mais julgar ninguém, cada um tá no seu caminho e também não quero mais me vitimizar. As coisas vêm, eu vou resolver na medida em que eu posso, dando o meu melhor naquele momento, que é o quarto compromisso aí que a gente vai ler. Antes de começar a leitura, eu queria mostrar para vocês o presente que eu ganhei, tá? A Maria Rosinete, aluna, beijo querida, ela mandou para mim lá do sul, ela mandou de presente o livro, tá? Jesus viveu na Índia. E eu já estou aqui absolutamente, provavelmente começarei a lê-lo hoje à noite, tá? E queria agradecer, né? Agradecer a Rosinete pelo carinho, né? Agradecer a Rosinete pelas contribuições que ela sempre dá para as lives, né? Me ajudam muito. Mas eu queria expressar a minha gratidão aqui, porque, sabe, gente, isso aqui tem um significado para mim que é muito além de um livro. É muito além, é muito além. Porque o livro, a gente pode entrar na estante virtual e comprar o livro lá, né? R$20, R$30. Você paga mais 10, o livro é entregue na sua casa. Mas esse gesto, para mim, ele tem um conteúdo de amor, de respeito e de gratidão para comigo e para com o meu trabalho tão profundo, que a pessoa se deu o trabalho de pedir a filha, ela estava viajando, pedir a filha para encontrar o livro dentro de casa, passar o meu endereço para a filha dela, e a filha dela foi lá no correio e botou no correio para mim. Gente, isso é muito amor. Eu tô sentindo esse amor aqui, isso aqui para mim é amor líquido. Eu só tô com uma pena, que ela não tenha podido escrever uma dedicatória para mim, né? Eu ia gostar muito. E queria dizer também que esse livro me lembrou a minha infância. Quando a minha mãe recebia, era uma das poucas regalias que a minha mãe tinha, né? Porque a gente era pobre. E ela recebia a moça do Círculo do Livro e escolhia os livros do trimestre. Eu acho que eram do trimestre, né? E esse livro é do Círculo do Livro, né? E que coisa linda. Eu tô muito emocionada, tá? Eu tô muito, muito, muito emocionada. Eu queria agradecer muito e queria dizer para vocês que em breve ele será lido e de repente aí, quando a gente chegar pela Páscoa, a gente vai fazer um comentário a respeito do que é trazido por esse livro, porque obviamente, gente, que tudo traz conhecimento, tudo agrega e que tudo nos traz uma maior compreensão da história do nosso Mestre Jesus, que já chegou aqui para nós muito mal contada, né?
muito sem detalhes importantes que nos ajudariam a entender o processo que nós estamos passando por ele agora de ascensão planetária, tá? Ontem, inclusive, na live, eu esqueci de fazer algumas observações importantes sobre o texto, e aí eu vou ver se eu faço na semana que vem, tá? Se você não assistiu à live de ontem, do capítulo 4, As Ilusões do Ego, item 5, As Recompensas de Deus, então me mande um e-mail que eu libero o acesso para você. A live foi muito linda, tá? Eu vou continuar aqui com o nosso livro Os Quatro Compromissos, tá bom? Tô continuando no texto, tá? Que a gente leu ontem. Assim como o governo possui o livro de leis que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crenças possui o livro da lei que regulamenta o nosso sonho pessoal. Todas essas leis existem em nossas mentes. Acreditamos nessas regras e é nelas que o juiz dentro de nós se baseia, né? Depois eu vou ler para vocês 2 comentários que eu recebi no vídeo de ontem, tá? Ele decreta a sentença e a vítima sofre a culpa e o castigo. Mas quem disse que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça seria pagar uma vez pelo erro. E a injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez. Prestem atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Ele está dizendo para nós que dentro dessa Matrix, do jeito que ela está atualmente, nós estamos pagando pelos nossos erros mais de uma vez. É isso que ele está falando. Quantas vezes pagamos por um erro cometido? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros pagam apenas uma vez. Nós, não. Temos uma memória poderosa. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Se a justiça existisse, não precisaríamos nos castigar outra vez. Mas, cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir. Se formos casados, os nossos parceiros também nos ajudarão a trazer os nossos erros de volta. E assim nos julgamos. Nos condenamos e nos castigamos muitas outras vezes. Isso é justo? Quantas vezes obrigamos os nossos cônjuges, filhos e pais a pagarem pelo mesmo erro? A cada vez que o recordamos, nós os culpamos novamente. Enviamos todo o veneno emocional produzido pela injustiça. Depois fazemos com que eles paguem outra vez pelo mesmo erro. Isso é justiça? O juiz na mente está errado, porque todo o sistema de crenças, o livro da lei, está errado. Ele está chamando o livro da lei, ele está chamando o sistema de crenças de livro da lei. Então nós podemos fazer uma equivalência aqui um pouco por aproximação, de que o livro da lei é o sistema de pensamento do ego. Lembram da lei de Talião, lá do Velho Testamento? Olho por olho, dente por dente? Lembram de que nós falamos sobre aprendermos através do amor e não mais precisarmos aprender através da dor? Né? Então, se eu tirei o olho do outro, então nessa vida eu não preciso que alguém venha e arranque o meu olho, literalmente falando. Eu posso ser um cirurgião oftalmologista que devolve a visão para pessoas que estão ficando cegas, tá? Todo o sonho é baseado em regras falsas. O que Jesus fala pra gente? Que o sistema de pensamento do ego é falso. Per se. Ele é falso. Ele é inerentemente falso. O Dom Miguel Ruiz está dizendo que ele aprendeu com os sábios toltecas, que é exatamente isso. Então, estamos na mesma página. 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras. Sofremos porque acreditamos nelas. Acreditamos nessas mentiras, que compõem
o sistema de pensamento do ego. Então, todo o sistema de pensamento do ego, ele é baseado em crenças mentirosas. A primeira crença, que é a nossa crença raiz, é que nós pecamos porque nos separamos de Deus. Aí vem o princípio da expiação e corrige essa crença raiz, dizendo simplesmente que a separação nunca ocorreu. Você continua unido ao seu pai. Eu continuo unida ao meu pai. Aí, quando eu falo pai, eu estou falando desse Deus, força criadora, pai e mãe. Tá? Ok? Então, eu continuo unida a meu pai, você continua unida a seu pai. Aquele bandido que rouba tudo de todo mundo todo dia, ele também continua unido ao pai. Tá bom? Ele não deixou de estar unido. Ele só se esqueceu muito. O grau de esquecimento dele é muito maior do que o meu ou o seu, tá bom? No sonho do planeta, é normal que os seres humanos sofram, vivam com medo e criem dramas emocionais. Ixi, fazemos isso todos os dias. O sonho exterior não é agradável, é um sonho violento, de medo, de guerra, de injustiça, né? É um sonho de abandono, é um sonho de matança, é um sonho de fome, é um sonho de doença, é um sonho de envelhecimento, de morte. É um sonho de rejeição, é um sonho de frustração, é um sonho de traição, é um sonho de humilhação, é um sonho de ou eu ou você. O mundo é pequeno demais para nós dois. Esse é o mundo do ego, não é? É tipo jogos vorazes, né? Jogos vorazes é uma grande programação hollywoodiana para jogar você no sistema de pensamento do ego, seu tolinho, e você ainda paga para ir ver no cinema. Eu paguei. Eu vi, acho que os 3 primeiros eu fui ao cinema assistir. A gente ainda paga. Paga para receber programação mental negativa, para jogar você na programação do sobrevivente, né? Quando você vê aquele filme Alien versus Predador, também é, tá? O sonho pessoal dos seres humanos pode variar, mas de forma global, geralmente é um pesadelo. Já falamos disso aqui no canal. Se observarmos a sociedade humana, vemos que se trata de um lugar muito difícil de viver, porque é regido pelo medo. Em todo o mundo, vemos os seres humanos sofrer, sentir raiva, se vingar, se viciar, provocar violência nas ruas, gerando uma tremenda quantidade de injustiça. É possível que ele exista em níveis diferentes nos vários lugares da Terra, mas o medo controla o nosso sonho exterior. Em grande medida, inclusive aqui no Brasil, nós vivemos num mundo de medo, num nível de medo tão grande que nós não conseguimos prosperar, desabrochar. Nós só conseguimos sobreviver. O que os controladores do mundo querem fazer é jogar a gente cada vez mais nessa necessidade de sobrevivência. Porque aí, quando do lado de fora ficar muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer entrar nesses novos mundos aí de realidade virtual, né? Apocalipse, meus queridos. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno fornecida por quase todas as religiões, descobrimos que são a mesma coisa. Tem uma frase que eu não sei se é do espiritismo, mas que diz exatamente isso. O Gasparetto falava muito isso. Minha gente, o inferno é aqui. O inferno é aqui, tá? Aí a gente pega a frase de Buda que a minha professora falava. Vida é sofrimento. E aí a gente entende tudo, né? As religiões dizem que se trata de um local de punição, de medo, dor e sofrimento. Um lugar onde o fogo nos queima. E o fogo é gerado por emoções que vêm do medo. Sempre que sentimos raiva, ciúme, inveja, ódio, experimentamos um tipo de fogo queimando em nosso interior. Estamos vivendo um sonho do inferno.
Na verdade, nós estamos nos libertando e buscando criar aqui o que Jesus chama no curso de o sonho feliz. Se você considera o inferno um estado de espírito, então ele se encontra à nossa volta. Os outros podem nos prevenir. Se não fizermos o que eles dizem que devemos fazer, iremos para o inferno. Mas notícias, já estamos nele. Nós e as pessoas que nos disseram isso. Por isso é que nenhum ser humano pode condenar o outro ao inferno. É verdade que podem nos colocar num inferno ainda mais profundo, mas apenas se permitirmos que isso aconteça. Cada ser humano possui o seu sonho pessoal, assim como o sonho da sociedade, ele é geralmente regido pelo medo. Aprendemos a sonhar o inferno em nossa própria vida. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa, é claro. Mas experimentamos a raiva, o ciúme, o ódio, a inveja e outras emoções negativas, né? Todos os dias, corriqueiramente. Nosso sonho pessoal também pode se tornar um pesadelo constante, em que sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível fabricar um sonho agradável. E é isso que ele promete se nós firmarmos os 4 compromissos. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Vivemos numa busca eterna pela verdade porque só acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas em nossas mentes. Mentiras do ego. Procuramos a justiça porque no sistema de crenças que adotamos, ela não existe. Buscamos a beleza porque, independentemente de quão bela seja uma pessoa, não acreditamos na sua beleza. Tudo já está dentro de nós, mas continuamos procurando sem parar. Não existe verdade a encontrar. Sempre que voltamos às nossas cabeças, o que vemos é a verdade, mas com os compromissos e crenças que temos na mente, não temos olhos para enxergá-la, né? Não temos a verdadeira visão. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos e as nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um palmo além do nariz. É a mesma metáfora que Jesus faz no curso. Um nevoeiro que nem ao menos é real. Esse nevoeiro é um sonho, o seu sonho pessoal. Aquilo em que você acredita, os conceitos que definem quem você é, os compromissos que assumiu com os outros, com você mesmo e até com Deus. Toda a sua mente é um nevoeiro que os toltecas chamam de mitote. Sua mente é um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Essa é a condição da mente humana, um grande mitote. Graças a ele, você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, o mitote é chamado de Maya, que significa ilusão. É a noção pessoal do eu sou. Tudo o que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, todos os conceitos e programas que você tem na mente, todos formam o mitote. É o sistema de pensamento do ego, né? Não conseguimos ver quem realmente somos. Não conseguimos perceber que não somos livres. Somos prisioneiros nas nossas mentes, o que nós lemos hoje. Por isso, os seres humanos resistem à vida. A morte não é o maior medo que os homens possuem. Nosso maior medo é estarmos vivos. Assumir o risco de viver e de expressar o que somos na realidade. Simplesmente sermos quem somos. Isso é o nosso grande medo. Aprendemos a viver a nossa vida tentando satisfazer as expectativas alheias. Aprendemos a viver pelos pontos de vista de outras pessoas, por causa do receio de não sermos aceitos e de não estarmos à altura do que esperam de nós.
durante o processo da domesticação, sobre o qual falamos ontem, para tentarmos ser bons o suficiente, formamos uma imagem do que é a perfeição. Criamos um ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem. Tentamos especialmente agradar aqueles que nos amam. Papai e mamãe, nossos irmãos e irmãs mais velhos, os sacerdotes e os professores. Tentando ser bons para eles, criamos uma imagem de perfeição, mas não nos encaixamos nessa imagem. Ela não é real. Nunca iremos ser perfeitos, sob esse ponto de vista. Não sendo perfeitos, rejeitamos a nós mesmos. O nível de autorrejeição depende de quão efetivos foram os adultos ao quebrar a nossa integridade. Consumada a domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para as outras pessoas. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejamos ser, ou melhor, o que acreditamos que queremos ser. Não podemos nos perdoar por não sermos perfeitos. Quem tem o conceito de perfeição? O seu ego, que foi herdado do ego dos seus pais, que foi herdado dos egos dos seus avós, que foi herdado dos egos dos seus bisavós e assim sucessivamente, tá? É como um vírus. Então, do que ele está falando aí? Ele está mostrando como nós somos programados. Como nós recebemos essas programações do ego, né? E aí, se a gente pegar se nós pegarmos o que aprendemos no ano passado sobre a jornada de cura da criança interior, né, durante a nossa jornada de cura da criança interior, nós podemos dizer, sem medo de errar, que nós temos 5 conjuntos básicos de programas do ego. São os programas de rejeição, os programas de abandono, os programas de humilhação, os programas de traição e os programas de injustiça. Lembrando que nós humilhamos e somos humilhados. Somos injustos e somos injustiçados. Traímos e somos traídos. Rejeitamos e somos rejeitados. Abandonamos e somos abandonados. Por quê? Porque para sobreviver nesse mundo do ego, com esse sistema de pensamento do ego rodando na nossa cabeça, nós perdemos a nossa integridade. É disso que ele fala, né? Então, uma boa maneira de nós começarmos a recuperar a nossa integridade é assumindo os 4 compromissos, que eu vou lembrar vocês novamente quais são. Seja impecável com a sua palavra. Então, eu não posso mentir, reclamar, falar de coisas negativas, fazer fofoca, né? Por aí vai. Não leve nada para o lado pessoal. Eu entendo que o outro não está fazendo nada contra mim. Ele está sempre fazendo algo a favor de si próprio, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi em algum lugar que eu já não vou me lembrar mais. Mas lembre-se, o outro nunca está fazendo nada contra você. Ele está sempre fazendo algo que ele entende que é bom para ele mesmo. Ele está fazendo algo a favor de si próprio, tá? Não tire conclusões. Não tirar conclusões é não fazer julgamentos. E sempre dê o melhor de si e a cada dia o melhor de si, o seu melhor ele vai variar. Claro que vai variar, mas provavelmente seguindo numa curva ascendente. Na medida em que você está nesse treinamento espiritual aqui, é denominado um curso em milagres, tá bom? Então é disso que ele está falando. E isso é muito rico, porque sem nós recuperarmos a nossa integridade como indivíduos, nós não vamos conseguir ascender. E nós precisamos de um número mínimo de indivíduos recuperando a própria integridade para que nós possamos ter a Terra de 5ª dimensão. A Terra ascensa, por assim dizer, ascensionada, a nova Terra, tá bom? Então é isso que nós estamos fazendo juntos.
Antes de terminar o vídeo, eu quero ler para vocês 2 comentários que recebi ontem no vídeo. Deixa eu achar aqui, tá? Só um minuto aqui para vocês. Para ler os comentários para vocês. A Solange Cardoso Leite mandou a seguinte mensagem: nossa, acompanhando suas últimas aulas, eu pensei muito no livro A Biologia da Crença de Bruce Lipton. E hoje você o citou. Gratidão por sua dedicação em ensinar. Isso mesmo, né? Eu falei que era do Joe Dispenza e não é, né? É do Bruce Lipton. Exatamente, né? É o Bruce Lipton que traz pra gente o conceito da epigenética, né? Então, se eu não estiver aqui muito enganada, né? Aí o Flamarion colocou, já que abençoada gratidão, corrigindo, o livro A Biologia da Crença é de autoria do Dr. Bruce Lipton. Joe Dispenza é autor dos livros Você é o Placebo, Como se tornar sobrenatural, Quebrando o hábito de ser você mesmo e Como aumentar a capacidade do seu cérebro. Obrigada, Flamarion. Isso mesmo. Eu sempre confundo eles dois, né? Mas eles são, assim como acho que o Greg Braden, né? Expoentes dessa nova linha de pensamento, né? E aí a Denise Helena mandou um comentário que eu adorei. Ela botou assim: nesse livro A Biologia da Crença, Bruce Lipton narra um fato sobre um pianista, filho de judeus, que cresceu com bastante proteção, porque os pais viveram o Holocausto. Esse pianista, como já era de uma outra geração e não enxergava o mundo tão perigoso, queria sair da sua zona de conforto e tocar piano em outros lugares, o que os pais dele não queriam. Mas mesmo assim ele seguiu o seu coração. Na primeira apresentação na qual ele tocou, Bruce narra que ele fez uma bela apresentação, mas enquanto tocava piano, passava muito mal. Era a mente consciente dele brigando com toda a programação mental que estava no subconsciente e que ele tinha recebido na sua educação. Exatamente isso. Por isso que é tão difícil para a gente sair da nossa zona de conforto. Nós estamos indo de encontro a toda a nossa programação ancestral, de infância, de educação religiosa, política, filosófica. Imagina que você nasceu numa família de flamenguistas e você decide torcer pelo Vasco. Imagina que você nasceu numa família de petistas e você vota no Bolsonaro. Gente, isso dá exclusão familiar. Imagina que você nasceu numa família de pessoas pobres e agora você realmente criou uma maneira de ficar financeiramente independente e bem. Isso dá exclusão. Imagina que você nasceu numa família de mulheres que foram todas infelizes no casamento e você consegue curar os seus padrões mentais e atrair um bom companheiro para você. Ah, gente, vocês entendem como é difícil esse processo de mudança, né? Aí ela botou assim: eu posso estar enganada e me corrija se eu estiver, mas eu acho que é exatamente isso que acontece quando eu estudo as primeiras lições de Um Curso em Milagres. É isso mesmo, Denise. Elas me trazem um mal-estar, hoje bem menos. Antes eu não entendia o porquê, mas acredito que é a programação mental instalada tentando rejeitar. Tentando rejeitar, não, rejeitando as novas ideias. É difícil deixar entrar, né, gente?
Por isso que a terapia das constelações familiares, ela foi tão eficaz, né? Ela já ajudou tanta gente, porque você olha lá na sua família, né? A família ali como uma representação de como essa ancestralidade está organizada dentro do seu inconsciente. Talvez no seu inconsciente, no inconsciente dos seus irmãos, ela esteja representada de uma outra forma, um pouco diferente, não vai ser muito, mas um pouco diferente, né? Então é com isso que nós estamos lutando. E a proposta do Dom Miguel Ruiz aqui nesse livrinho que vale ouro é justamente que nós possamos recuperar a nossa integridade através desses 4 compromissos e a partir da recuperação dessa integridade, nós irmos dizendo não, 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 não quero mais, não preciso mais para esses programas do ego negativo, né? Para tomar emprestada aí a expressão do Dr. Joshua David Stone. Então, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem aí que eu queria deixar no dia de hoje para vocês, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.